o risco de incêndio é alto. Até porque se a gente deixar esse pisca-pisca ligado ali por horas e horas e você colocar a mão, aquelas luzinhas, elas ficam quentes. Ela tem uma possível fonte de ignição, somado a uma possível fio desencapado, em cima de um material inflamável que é o plástico da árvore. Então o risco de incêndio é gigante. Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. E estou gravando o penúltimo episódio de 2024. É minha última gravação de 2024, mas é o penúltimo episódio, véspera de Natal. Galera que tá escutando a gente, eu sinto muito pelo convidado que eu chamei pra vocês escutarem numa véspera de Natal, mas era o que tinha, galera. Eu me esforcei, foi só isso que eu encontrei. Estou aqui com o nosso amigo Augustinho, que vocês já conhecem. Quem tá aí na Prev Weekend conhece. Quem já ouviu no Prevcast conhece. Fiquei sabendo que a galera encontrou ele na Fire Show e chamou de Augustinho. E é isso aí, a gente tem que mostrar a força dessa comunidade. Eu até acho que lá no seu Instagram a galera tinha que comentar hashtag Augustinho em todas as fotos. Tá bom. E aí, se virar mesmo rotineiro, eu mudo até o nick. Você tá ouvindo o que você tá falando? Eu tô ouvindo o que eu tô falando. Tá ao vivo? Tá ao vivo. Tá gravando. Tá gravando. Como que é? Tem Quando que você engajar, muda? tem que engajar. Engajar quanto? Eu trabalho com números. Quanto que 2. já... Não, peraí. 2. Que engajamento é esse? Uns 100, 150. 150. 150, Matheus. Muito difícil. Nada pode ser fácil nessa vida, Renata. Mas a gente vai passar 1 hora te ouvindo. Isso não vai ser fácil. 50, vai. 50 o quê? 50 pessoas comentando lá. Aonde? No Instagram, né? Em qual foto? Aí você escolhe, fica a seu critério. Então é o seguinte, ó. Esse episódio vai ao ar, vamos lá, porque a gente já quer para Ela começa com cada historinha. Ó, esse episódio vai ao ar dia 20 do 12. do 12, nesse meio-dia. Meio-dia. Então, 1h você tem que postar uma foto, a foto daqui que você tava no Prevcast, e tem que ter 50 comentários pro seu Instagram mudar pra Augustinho. Tá bom. Não vai ser mais Matheus Marques, é Augustinho. Tá bom. Durante quanto tempo? Durante um mês. Ah, que 1 mês. Ah, tá 2. bom. Sim, um planejamento desse, 50 comentários pra 1 mês. Não, pelo menos 1 ano. Pelo menos 1 ano, que isso? Não, 6 meses, vai. Meio ano. Até a Preview Weekend. Até a Preview Weekend, tá bom. Vai ser em setembro. No dia da Preview eu mudo de volta. Ao vivo. Ao vivo. Mas acho que você pode colocar em votação na Preview Weekend. Se sim ou se não? É. Tá bom. Sabe que você vai combinado. perder, né? Eu sei. Sempre perde. Você é cheia da graça, tá bom. Vamos ao assunto, Renata? Galera, depois dessa introdução de centavos, estamos aqui com o Matheus Marques, que você já conhece, vocês já viram ele por aqui. E como vocês viram, ele veio a caráter, né? Ele veio de personagem hoje, veio diferente. Conta pra gente, Matheus, do que você veio fantasiado? Eu vim uniformizado de bombeiro civil, curso qual eu me formei esse ano. Gente, brincadeira. Matheus veio de bombeiro civil pra gente falar de um tema muito sério, importante, pertinente. E aproveitando que a gente tá nessa época super festiva, a gente deixou esse episódio pra próximo do Natal, Ano Novo, justamente pra que ele sirva de aprendizado, pra que ele sirva de lição pra vocês. Então, estou aqui com meu amigo Matheus Marques, ele que é bombeiro, além de tudo que você já conhece, Augustinho, professor, palestrante, lá. Ele também, host do Hora do Fogo, ele também é bombeiro civil. Isso aí. É isso, gente. Agora você dá aula também pra bombeiro, não dá não? Algumas partes do curso de bombeiro a gente participa de alguns simulados na prática, né? Sobre a parte de combate a incêndio, abertura de porta fechada, entrada forçada em ambientes com possíveis locais de incêndio. Então eu atuo em parceria junto com a Estilo lá de Santo André. É uma escola muito séria e em alguns momentos a gente apoia eles em simulados, em aulas e tudo mais. E entrando aqui igual eu comentei, nessa época de fim de ano, quais são os cuidados que a galera precisa ter? Vamos começar pelos básicos, assim. Pelos básicos, vamos lá. Nessa época de fim de ano, a gente vê a galera enfeitando casa com luzinha, pisca-pisca e tudo mais. Vela. É legal, só que a gente tem que tomar alguns cuidados. Não é legal. É legal, é bonitinho. É muito legal. É muito legal. Divertido. É que aqui em São Paulo não tem muito Nossa, eu já tô há 2 coisas. semanas decorando minha casa. Então, vai colocar pisca-pisca? Procure produto certificado com selinho do Inmetro. Como assim? Calma, volta.
Pisca-pisca certificado? Pisca-pisca com selinho do Inmetro, certificado, exatamente. Você vai na loja de R$1, talvez você encontre, ou se você não encontrar, vai numa loja de shopping que talvez você encontre. Existem pisca-piscas com o selinho de segurança do Inmetro, produto certificado, bonitinho. Tá. Vai utilizar vela? Longe de material inflamável, em superfície estável. Já vi gente que coloca a vela numa superfície que não tem uma estabilidade. Tem o pezinho da mesa é bambo, ou é desnivelado a base que a vela ali se encontra. Então tem que estar numa base nivelada para que não esteja nenhum acidente. E se for sair do local, claro, apagar a vela. Má, quando a gente fala do pisca-pisca certificado e etc., o pisca-pisca ele serve para você enrolar na árvore normalmente, Isso. mas em alguns lugares. Minha cabeça, eu sou um pouco preconceituosa com pisca-pisca. Eu acho lindo, mas eu sou um pouco preconceituosa porque eu não consigo entender essa reação de ter um monte de plástico envolvido no negócio com eletricidade. O risco de incêndio é alto, até porque se a gente deixar esse pisca-pisca ligado ali por horas e horas e você colocar a mão, aquelas luzinhas, elas ficam quentes. Ela tem uma possível fonte de ignição, somado a uma possível fio desencapado, em cima de um material inflamável que é o plástico da árvore. Então o risco de incêndio é gigante. Por isso, o produto tem que ser confiável, com o selinho do Inmetro. E de tempos em tempos, geralmente a galera costuma montar a árvore de Natal no comecinho de dezembro. E fica ali um mês ligada, vai desligar lá só em janeiro. Principalmente em empresa, que às vezes sai de férias coletivas e acaba deixando lá. Então, inspecione regularmente, vê se nenhum fio derreteu, se nenhum fio ficou desencapado, se a temperatura das luzinhas não estão muito quentes, há risco de gerar uma combustão naquele plástico. Tem que tomar essa série de cuidados aí. Essa ideia de vou acender minha árvorezinha de Natal e deixar a noite inteira... Minha mãe nunca deixou fazer isso. A gente certo tinha não. que acender, olhar 10 minutos e desligar. Não via sentido, talvez por isso que eu não gosto muito. Justamente pelo risco do incêndio noturno. Isso precisa realmente ser pensado? Precisa ser pensado, né? Se você vai deixar ali sua árvore de Natal ligada, com seu pisca-pisca, durante a noite inteira, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, vai ter um superaquecimento, talvez. E se esse superaquecimento atingir o ponto de ignição do plástico, vai ter um princípio de incêndio. Existe, não sei se você vai saber essa resposta, existe alguma árvore incombustível? Até o meu conhecimento, não. Todas são plástico, né? Todas são plástico, polímero. Tá. Outra coisa que é muito comum, comprei meu pisca-pisca, coloquei lá eletricidade em volta do monte de plástico e liguei tudo isso na mesma extensão em uma tomada só. Esquece, superaquecimento, sobrecarga energética. Eu posso usar a extensão? Pode usar a extensão, desde que a única fonte ligada seja o pisca-pisca. Eu já Mas vi. pra que serve? Às Só pra vezes. estender mesmo. É, só pra estender. Mas e quando uma ela tem lá extensão. 4... Ai, riam, por favor, gente. Quando a gente tem lá 4 entradas na extensão, Não, por que é eu não posso usar os 4? sobrecarga de E energia. que veio com 4? Boa pergunta. Alguém fabricou com 4 na intenção de trazer uma facilidade. Mas se a gente avaliar que um projeto elétrico deveria comportar a carga energética de uma tomada para um equipamento, eu não poderia derivar isso para 2, 3, 4 equipamentos, que vai dar sobrecarga energética, superaquecimento, pode trazer uma faísca, uma fagulha e ter o processo de ignição ali, começar o incêndio. Logo, a gente pode concluir que o famoso T... Aqui em São Paulo, tão Benjamin. útil. Benjamin, não sei pra que chamar o nome de uma criança. O Benjamin, T, sei lá, aquele negócio que é um T e tem várias entradas. Ele não deve ser utilizado Não na deve vida. ser utilizado na vida. A gente utiliza porque são ajustes técnicos que a gente faz, mas que não deveria ser utilizado. Cada tomada é projetada para suportar uma fonte de energia, a alimentação de uma fonte de energia. A gente sobrecarrega a alimentação dessa rede para mais de uma fonte energética, isso pode gerar um superaquecimento, uma sobrecarga na rede, que pode trazer uma série de questões, como por exemplo o curto-circuito, que é um dos grandes causadores de incêndios que a gente conhece. Tá. Árvore de Natal, pisca-pisca, tomada. Velas, você falou sobre Vela. deixar em lugar plano e apagar se sair. Também é muito comum nessa época, Muito. né? Principalmente em cima das mesas e tal. Pra Eu também sou um decoração. pouco... Adepta? Não, sou um pouco preconceituosa com É. vela, então eu compro aquelas que é com pilhazinha, De sabe? LED. E é de LEDzinho. Fica fofinho igual. Não é uma vela, mas fica fofinho igual.
Justamente porque eu tenho muito receio disso. Principalmente se a gente parar pra pensar, Matheus, nos jantares de Natal. Tem uma champanhe, tem um espumante, tem um chopp, uma cerveja, vela, criança, pano, presente. Papel alumínio. É um puta de um risco, não é não? É uma série de coisas que se a gente enxergar a combinação desses elementos que ficam em cima das mesas natalinas, gera uma série de crises e uma série de riscos de incêndio, teoricamente, bem graves. Porque uma vela, se ela cair num tecido, na parte têxtil, alastra muito rápido. Muito rápido. E aí a gente entra num outro ponto, numa X-questão. Aconteceu. E agora? Corre e deixa pegar, fica e tenta apagar. Então, além da gente ter o risco de incêndio, a gente tem um risco maior ainda de não saber o que fazer no momento desse. Não, e pensar que, por exemplo, normalmente, esses eventos natalinos, eles acontecem em salão de festa de prédio. Exato. Então, tô colocando todo um prédio em risco. A gente sabe que o efeito do álcool vem muito atrelado com o sou herói. Exatamente. Então, tá pegando fogo, eu super posso apagar, porque agora eu virei um herói. Então, eu vejo que é uma combinação, assim, de várias... Pode ser que não aconteça nada, mas se acontecer, é uma corrente que parece que ela vai estourando vários elos. O risco é grande. Um risco muito intenso. Então, a gente tem que, vamos evitar vela, vamos ir pra velinha a LED, etc e tal, né? Não tô falando que assim, num jantar ali na sua casa, você e mais 4 pessoas, você não pode utilizar. Talvez até pode ali, com cuidado. Agora, eu acho que quando envolve muitas pessoas, o risco é muito grande. Tem até um incêndio, mas não sei se você já ouviu falar de Londres, uma padaria, acho que cabia, 20 pessoas, nem isso. Eles foram cantar parabéns, o aniversário, e também, a faísca da vela, do bolo, acho que caiu na toalha, se alastrou muito rápido, e toda a lateral da padaria, ela era revestida, né, assim, com cortina, tá, super bonito. E aí subiu, o forro também tinha, então subiu e espalhou. Pessoas morreram, um negócio de, 20, 30 metros quadrados. De cantar parabéns. A força com que o fogo se espalha nesse tipo de material combustível, principalmente na parte têxtil, é absurdamente agressiva e muito rápida. Muito rápida. Exemplo foi o shopping aqui essa semana, né? Exatamente, é muito rápido e na maioria das vezes a gente não tem quem saiba fazer o controle disso de forma imediata, não é nem... eu tenho 1 minuto, 1 minuto e meio pra... Não, você não tem 1 minuto pra conter esse tipo de incêndio, ela alastra muito rápido. Aconteceu, tem que ser na hora. E geralmente, em casa, o pessoal não tem tanto conhecimento para fazer esse tipo de combate, né? Teve esse incêndio do shopping aqui que foi muito isso. Até o incêndio mesmo que aconteceu no Brás, aqui em São Paulo, recentemente, até na escola lá que a gente dá aula, tem um dos bombeiros, presta serviço lá, e a gente estava conversando nos bastidores, eles chegaram em questão de 10 minutos que começou o incêndio, eles estavam muito perto. E falou que a hora que chegou, o cenário de destruição parecia que estava há horas queimando, de tão rápido que alastrou. Então, muito material têxtil, muito material combustível, muitas falhas na própria segurança contra incêndio da edificação permitiu que isso acontecesse. Então, incêndio com tecido, com cortina, toalha de mesa, é absurdamente agressivo e rápido para se alastrar. Tá bom. Aí, além, né, de todo ali o jantar, as velas, piriri pororó, nós também temos outros 2 cenários. Um que são as festas, que elas ficam superlotadas, e o outro que são os fogos de artifícios. Qual dos 2 você quer falar primeiro? Fogos de artifício. Primeira coisa, pra gente comprar um equipamento, um material de diversão como esse, será que esse material de diversão que a gente tá comprando, ele tem algum tipo de segurança de fabricação? Onde eu estou comprando esse material, será que tem a segurança contra incêndio necessária? A segurança pra Porque geralmente são lojinhas de bairro, né? Aquela lojinha ali de bairro que tem 5, 10 mil fogos de artifício estocados. Tem autorização do Corpo de Bombeiro para funcionar? O produto tem minimamente uma confiabilidade? Como que se avalia isso? Fabricantes. Então, na caixinha do fogos vai ter lá o nome do fabricante, verifique sempre, CNPJ é ativo, se existe algum tipo de problema nesse CNPJ. Gente, mas daí vamos pensar também uma coisa, Matheus. As pessoas não vão fazer isso, né? Tô indo ali comprar meu fogo e ficou tão difícil que eu já nem quero mais ver fogos. Seria o mundo ideal.
Fogos de artifício ele tem um risco de incêndio, e não só de incêndio, mas um risco de acidente gigantesco. Gigantesco. Meu tio é bombeiro e ele fala que final de ano que eles mais atendem a pessoa que perdeu a mão ou queimou a mão nos fogos de artifício. Porque geralmente na caixinha dos fogos de artifício não tem mostrando, ó, esse lado pra cima, esse lado pra baixo. Não tem essa indicação. Então muitas das vezes a galera segura o laudo da pólvora, acende, e em vez dele subir, ele explode na mão. Acontece muito, 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 Jura? muito. Juro. E é justamente o que você falou, a combinação de diversos fatores. A adrenalina dali do momento, às vezes já tomou uma cerveja a mais, um pouquinho a mais, e acaba perdendo um pouco do senso do certo e do errado. E como os materiais não têm essa definição de, ó, este lado pra cima, este lado pra baixo, não tem essa comunicação visual entre o produto e o usuário, o risco de acidente é gigantesco. E acontece. Tá bom. Ainda assim, eu gosto muito de fogos de artifícios e eu quero comprar e soltar no meu ano novo. Tudo bem. Tenho que comprar, vou ver se a empresa Pelo funciona. menos existe minimamente a empresa, se realmente procede. E tá bom, faz parte do seu hobby, você quer fazer, é legal? Ok. Vai para local completamente aberto, ou seja, não pode ter nenhuma casa próxima, tem que estar longe dos fios de energia. Não pode só abrir o portão e soltar na frente da casa do vizinho, Não perto pode, do fio de energia? Não pode, porque se tiver alguma falha, esse fogos vai estourar na casa do seu vizinho, vai machucar alguém. E o fogos... Não pode, Renata. Gente, é brincadeira, tá? Eu nem gosto de fogos de artifício. Seus tô só vizinhos dando vão ouvir exemplos. isso, você vai ver. Tô só dando exemplos que eu vejo. E se por exemplo, esses fogos, ele estoura numa parte de um ambiente que tem material inflamável, vai causar um incêndio. Então tudo leva a dar algum tipo de problema. Local aberto, longe de qualquer tipo de fiação elétrica, então não adianta eu sair no meio da rua, mirar pra cima e ter uma rede elétrica passando, eu vou causar algum tipo de problema. E todas as técnicas, mirar pra cima, não ficar de brincadeira, guerrinha de fogos de artifício. Na praia você vê cada coisa, Renata. Eu sou preconceituosa com várias coisas. Quando a gente começa a trabalhar com incêndio, eu não sei se preconceituosa vira a palavra ou se é cautelosa. Responsável, né? Pode ser. Porque, tipo, vamos passar ano novo na praia? Não. Não gosto, porque é muita gente. Porque as pessoas ficam bêbadas, as pessoas, elas acham Perdem o senso do certo. Eu fico muito, muito acelerada. O mesmo, tipo, em eventos... Tipo, vamos colocar vela em tudo. Não gosto, não quero vela, não quero... Então, eu fico muito cautelosa, assim. Acho que a gente começa a colocar em jogo e começa a analisar todos os riscos que vêm junto com aquilo. É bonito, a vela é bonito, mas e se der ruim, o que mais que vem junto aqui? No ano novo mesmo, do ano passado, a gente tava na praia em Ubatuba. E aí, a calçadão da praia lotado, a areia lotada. E simplesmente, do nada, um amigo pegou aquelas cartelas grandes de fogos de chão. Ele colocou no chão, acendeu e começou a disparar fogos. Tinha criança, idoso... E como são muitas rajadas de fogos, uma ou outra acabava saindo meio que de direção. Então causou um pânico gigante na praia, deu polícia e tudo mais. Então é irresponsabilidade. Não acertou ninguém, graças a Deus. Mas a chance de acertar é gigante. Porque imagina, a gente tá aqui, o rapaz vem, coloca no meio e começa a sair fogos. Então... E até assim, se a gente olha, né, tem todo um estudo sobre fogos, na questão dos cachorros, dos animais de estimação, autistas, né? Tipo, tem todo um processo de cuidado que precisa ser levado em conta disso. Sim, e a pirotecnia, ela já demonstrou que ela é muito agressiva quando ela entra em processo de combustão com algum tipo de material, haja vista botkiss. Então a pirotecnia, ela já provou que ela é letal. Ela já provou que ela é perigosa. Então, cara, você não sabe usar, não faça. O risco de se machucar ou machucar alguém é muito grande. Tá bom. E aí, quando a gente vem pra eventos? Porque fim de ano tem de tudo, né? Eu tenho amigo secreto em todos os restaurantes, eu tenho as festas de fim de ano, né? E em boates, em grandes lugares. Confraternizações de empresa. Aglomeração infinita. Quais são os cuidados? Primeiro, avaliar se o local que você está adentrando tem a mínima segurança contra incêndio. Como? Avaliar só o AVCB na parede? Se você não tem o conhecimento necessário, talvez te ajuda a saber que passou por uma vistoria. Mas vai no local, primeiro, vê se tem rota de fuga, identifique por onde você sai numa saída de emergência, caso de uma emergência. Extintores, qual é a localização dos extintores?
Vai em locais confiáveis, locais que você sabe que não tem nenhum tipo de problema. E nessa época de fim de ano acontece muitos eventos temporários, né? Então as próprias prefeituras promovem esse tipo de evento. Show em calçadão da praia, show na areia. E esse tipo de evento também precisam da autorização do Corpo de Bombeiro para acontecer. Então vai num tipo de evento como esse, avalia se está aprovado pelo Corpo de Bombeiro, se existe a mínima segurança. Locais de aglomeração, tem que ter bombeiro civil participando. Tem que ter ali a ambulância, tem que ter uma série de coisas que a gente precisa entender para não se colocar numa situação de risco. E eu vejo assim, Mark, quando a gente fala muito pra pessoa, veja se o evento tá seguro, se ele tem documentação, é uma maneira dela se proteger, mas eu tenho o receio dela estar terceirizando a responsabilidade dela, sabe? Sim. Porque eu acho que também uma coisa que entra aqui é tipo, putz, o negócio tá mais cheio do que deveria. Cara, tudo Não bem vou que eu comprei entrar. meu ingresso, não vou entrar. Porque o valor do ingresso não paga a minha vida. Exatamente. Ah, o negócio tá lotado pra porra. O lugar está muito lotado, Mega eu lotado. disse. Mega lotado. Vocês entenderam super errado. O local está mega lotado. Vou ficar lá na frente do palco. Por onde que eu Sei. saio no momento de Como que eu emergência? saio? E a gente Eu- que trabalha com isso, a gente fica bem A gente chato. fica chato. Porque qualquer lugar que eu vá, em qualquer lugar que eu for, eu procuro uma saída mais próxima e sento na mesma, mesmo E que fico fique perto. longe. Uhum. Eu fui no show do Rebelde ano passado, bem adulta que sou. Do seu tamanho que Eu você sou tem. rebelde. E eu lembro que assim, eu tinha o ingresso e minhas amigas, elas tinham chegado de tarde, ficado lá na frente, não sei o quê. Eu falei, gente, desculpa, eu amo vocês, eu amo Rebelde, mas não. Não dá. Eu entrei assim, ó, foi no Allianz, eu acho. Entrei ali naquela rampinha onde os jogadores entram pra jogar a bola, ou whatever que seja. Eu entrei aqui, virei aqui, fiquei aqui. Tipo assim, em segundos eu saía. Porque, querendo ou não, você precisa ter essa noção, esse receio, esse cuidado. Exatamente. Tem uma casa de show aqui em São Caetano, que eu vou bastante. E lá. Baladeiro ele. Não muito, quando dá, né? E lá, a cada 1h30 durante a festa, eles passam todo o plano de emergência do local no telão. Então, para-se tudo, para a música, acende as luzes e num telão gigante mostra onde que é a rota de fuga, onde estão as saídas de emergência, onde ficam localizados os bombeiros civis e onde ficam os brigadistas do local. Na primeira vez que eu fui, eu olhei, comecei a filmar e os meus amigos, tipo, por que você tá filmando isso? Eu falei, cara, porque isso é histórico. Isso é muito diferente. Onde todo lugar deveria passar, mas que não acontece. Falei, cara, aqui sim, você pode se sentir seguro. Tem uma série de estruturas aqui. E pra onde você olhava tinha saída de emergência. Pra onde você olhava você conseguia sair. Então, Chega a dar tão quentinho no coração, né? Chega. Você fala, olha, tem alguém olhando pra isso. Mas, o que mais que você julga importante que a galera tenha em mente quando a gente tá falando essa época de fim de ano, essas confraternizações, esses aglomerados de pessoas e possíveis mini focos de incêndio? Legal. Pra gente entender, nessa época de fim de ano, muita gente realmente deixa a casa e vai viajar. Vai curtir, vai pra outro estado, vai pra outra cidade. E o que você deixou na sua casa? Tudo. Você deixou tudo, sua vida tá na sua casa. Então, vai sair de casa? Recomendo, tire as tomadas das tomadas, porque Isso realmente... isso é uma recomendação de segurança. Você vai sair de casa, vai ficar uma semana, 15 dias fora, tira os equipamentos da tomada para não ter nenhum tipo de risco de curto-circuito, alguma rede que possivelmente cause uma faísca. Então eu sempre recomendo. Eu sou lá em casa, eu sou meio que vai sair todo mundo, eu saio tirando todas as tomadas os equipamentos das tomadas, porque numa sobrecarga energética, perto de coisa inflamável, pode ter um incêndio. Por exemplo, geralmente em quarto, sala, você tem uma cortina, e embaixo você pode ter uma tomada com alguma coisa ligada. Uma mera faísca ali pode gerar um incêndio e até que descubram, acione o corpo de bombeiro, o bem vai ser afetado. Então a principal dica, vai viajar, tira os equipamentos das tomadas, garanta que não tem nenhum tipo de material inflamável que corre risco de queda e se previna, porque se você não estiver em casa, quem que vai estar olhando? Quem vai estar olhando? E, nossa, é bem interessante, porque meus pais, quando viajavam, eles tiravam da tomada, mas pra economizar luz. Eu sempre falava, nossa, nada a ver, né? Não vai funcionar nunca essa técnica. Mas faz sentido você tirar da tomada pra prevenir um incêndio. E outra dica super legal, quando vai viajar, é fechar a porta de todos os cômodos. Exatamente. Porque se começar um incêndio de um cômodo, ele fica, pelo menos, enclausurado durante um tempo, Ele né? tem um tempo de alastrar maior.
perdão. Então, se pega fogo na cozinha, todas as portas fechadas, não tem alimentação de oxigênio, eu consigo ter um tempo maior de resposta a esse tipo de emergência. Algum vizinho perceber o cheiro e acionar o corpo de bombeiro e tudo mais. Uma outra dica também, por que a gente não pode ter um extintor em casa? Nossa, né? Por quê? Acho super necessário. E aí muita gente, eu sou completamente favorável a ter um extintor em casa, mas muitas pessoas falam, mas por que ter um extintor em casa? Ninguém sabe usar. Como que vai saber que é classe A, classe B, classe C? Gente, a gente tem extintor ABC. A gente tem um extintor pra classe A, B e C. Não Funciona pra tudo. funciona pra tudo, então a gente precisa ter um em casa. Eu acho que, tipo, o ABC, ele não é o melhor extintor do mundo. Mas entre nada e o ABC, Tem um ABC. tem o ABC. Você não vai errar. Você não vai jogar. Tipo, pode ser Pepsi? Pode ser Pepsi, Se você não sabe qual usar, compra um que serve pra tudo. Não vai ser o melhor, mas talvez te ajude. E até mesmo quando for comprar, a própria loja que vende extintor, normalmente, se você pedir pra eles te ensinarem a usar o extintor, eles ensinam. Ensinam. E é muito simples. Basta tirar lacre, apontar pra base do fogo e disparar. É, mas pede pra loja te ensinar. A loja vai te ensinar. É. Tem vídeo no YouTube, tem vídeo no TikTok, tem informação em tudo quanto é lugar. A informação tá muito acessível hoje, A informação, principalmente com a segurança contra o incêndio, está muito acessível. Principalmente pelas ações que a gente vê as empresas fazendo, você fazendo e todo mundo que tá forte Sim, nessa área fazendo. todos os players. Tá bom, então hoje a gente falou sobre as festas, falou sobre aglomeração, falou sobre os cuidados com os fogos, sobre pisca-pisca e etc, velas, sobre o que fazer quando vai viajar. E existe um outro ponto que acontece muito em final de ano. São carros abarrotados de Eu ia som. falar. Abarrotado de som? De som. Ah, eu achei que você ia falar dos carros que pegam fogo por estar parado muito tempo. Também. Quando fica no trânsito. Também, Então tá, tem mas esses dois pontos pra gente falar. aqui em São Paulo tem muito da cultura de a galera coloca muito som no carro e estaciona o carro no local e liga o som no último. Cara, qual é a segurança que o veículo tem para ter esse tipo de sobrecarga energética? Não tem esse tipo de segurança. Não, até porque o carro não é fabricado para isso. Então existem alguns tipos de incêndio por curto-circuito nas baterias adaptadas para esse tipo de som. Então a bateria ela entra em curto-circuito, ela gera uma faísca e ela está em cima geralmente de um carpete de um carro, em cima de um material têxtil do carro e gera-se um incêndio também. E aí, nesse caso, o que que faz? Porque extintor em carro não é mais obrigatório. Então, aí a gente precisa repensar, rever e reestudar os conceitos. Tudo bem, não é mais obrigatório, mas é recomendável você ter no seu carro. Na minha opinião, é vital. Eu não sei quem teve a brilhante ideia de tirar o extintor do carro. Com todo respeito, quem teve essa ideia, a ideia, A gente ama você, mas a assim, ideia é revolta, pífia. volta na sua ideia. Volta na sua ideia, porque até entendo, usaram-se os mesmos conceitos da época que retiraram o kit de primeiros socorros dos carros. Eu não é da minha época, tá? Só pra deixar Eu ia claro. falar, eu não lembro dessa Mas época. Teve Mas uma tudo bem, você é época no mais velho. passado, não sou mais velho. Teve É uma mais época no velho. passado que exigiram que todo veículo tinha um kit de primeiros socorros no porta-luva do carro. Aí eu realmente concordo que não é necessário porque ninguém fez curso de primeiros socorros. Então, por exemplo, teve um acidente. Alguém foi lá, bateu a cabeça no volante, cortou o supercílio. Se você tem uma maletinha de primeiro socorro, você vai saber como conter isso? Mas se Sendo- tiver passando um médico perto e daí tem a maletinha ali. Mas aí o médico teria a dele. Ah, mas às vezes ele tá no momento de férias. Por que que ele vai estar andando com a maleta? O médico anda com maletinha. Ah, você anda com extintor. Cadê o seu aí? Tá lá no carro. Viu? E aí usaram o mesmo conceito pro extintor. Ah, ninguém sabe usar, pra que ter? Então por que a gente não coloca no CFC, então? Como utilizar um extintor no momento de sinistro? O que é CFC? O curso de formação de condutores. Ah, Então, o rapazinho lá, uma mocinha com 18 anos vai tirar a carta, ela vai ter uma aula básica de como utilizar um extintor. simples. Simples, básico, rápido. Daí já podia colocar aula de primeiros socorros. Talvez. Primeiros socorros envolve pelo menos ali umas 80 horas de aula. Pra realmente saber fazer um primeiro socorro. Não quero. Tá certo. Mas o extintor de incêndio é completamente Quanto tempo? vital. Pra aprender? 1 hora você aprende a utilizar o extintor. Você vai aprender os componentes do extintor, como que utiliza o lacre e a técnica de combate num carro. Simples, rápido. E isso já resolveria esse problema justamente quando a gente tá falando de quando entra no engarrafamento, fica forever, aquele calor infinito e o carro pega fogo. E o carro pega fogo, superaquece. Alguns veículos, na sua parte de engenharia do veículo em si mesmo,
a parte do armazenamento de combustível, ele fica geralmente sobre o escapamento. Então, qualquer tipo de vazamento da gasolina, do tanque da gasolina, em cima do escapamento do carro, gera-se um incêndio. Eu presenciei num fornecedor nosso aqui em Santo André, fornecedor nosso de matéria-prima. Tava em reunião, assim, na janela, bem de frente pro pátio, encostou uma Kombi e simplesmente do nada começou a pegar fogo no motor da Kombi. Então, aí eu tava conversando até com o dono da Kombi, depois ele falou, cara, acontece muito em Kombi, porque o tanque de combustível, ele fica em cima do escapamento. Então, qualquer tipo de vazamento, se o escapamento estiver quente, ele pega fogo. E pegou fogo real no motor da Kombi. E aí, tinha brigado, o pessoal foi lá, usou hidrante, combateu. E eu olhando, falou, olha que orgulho, pessoal, foi Parabéns, bem. galera. Tá, então a gente falou dos... Então, cara, a gente tá deixando aqui muito claro a importância de ter um extintor em casa, a importância de ter um extintor no carro. No carro. Ainda existem as empresas que vendem extintor de carro, Sim, né? sim, qualquer Não é loja que você for de obrigatório, mas você extintor consegue tem lá. comprar. Hoje qualquer Mercado Car, AutoZone da vida, que vende coisa pra carro, você acha extintor. Extintor no carro, extintor em casa, as portas fechadas, todos os equipamentos fora da tomada, evitar usar Benjamin, extensão e etc. Velas, fogo de artifício, se você não sabe, não solta. Ah, e outra dica pra quem for viajar, desligue o gás, feche o registro do gás. Boa. Fechou o registro do gás pra não ter nenhum tipo de vazamento. O que mais? Empresas vão fechar férias. Empresas vão fechar férias, cara. Empresa tem muito risco, porque geralmente indústria, é tudo trifásico, ou seja, a carga energética é muito maior do que uma residência. Então, procure desligar o disjuntor geral lá, principalmente lá na GP onde eu trabalho. A carga Tá emocionado hoje, né? A carga energética da rua, ela é gigante. A gente tem lá, em média, de umas 10 empresas que recebem tudo trifásico, 330 kW. É muito forte, muito mesmo. E aí, como a gente acaba encerrando depois dessas empresas, quando dá ali por volta das 5h30, 6 horas, a gente percebe que a carga energética vem tão forte que a luz dá uma piscada. Então tem um mini curto ali que o sistema de segurança elétrico ali acaba controlando. Mas numa situação que você não tá e tem essa sobrecarga energética, gera-se uma faísca, a indústria tem muito material combustível, é o mesmo caso, até que identifique, acione o corpo de bombeiro, faça toda a contenção, o dano é gigante. Então, a ideia de uma empresa já é justamente desligar todas as chaves. Desliga a chave A geral. gente passou da ideia de tirar da tomada. Desliga a chave geral e você não vai ter risco. Geralmente, ainda mais nessa época de fim de ano que fica 10, 15, 20 dias parado a empresa, desliga a chave geral que você não vai ter problema nenhum. Qualquer tipo de sobrecarga que der da fonte energética da rua pra dentro não vai chegar nas suas máquinas. Entrar. Mas se eu desligar a chave geral, eu não vou acabar desligando minha câmera? Geralmente a câmera ela não fica ligada no trifásico. Fica ligado, na rede normal de energia. Entendi. O trifásico é uma rede bem forte, geralmente para máquinas industriais, que aí tem uma chave então, geral. Né, tipo escritórios. Provavelmente escritórios não tem essa parte trifásica. Escritório você pode fazer igual o caso, você tira tudo da tomada, menos as câmeras. Óbvio. E segue a vida. Tá. O que mais? Plano de emergência. Na sua casa, você tem um plano de emergência? O que é um plano de emergência? Por onde que eu saio? Todo mundo sabe por onde tem que sair? Eu sei, só eu e a Lili a gente sabe. Vocês sabem? Que bom. Se você mora em prédio, conhece o plano de emergência do seu prédio? Amigo, o prédio que tiver um plano de emergência, a gente já fica bem feliz, né? É. Mas daí se ele tiver, tem que conhecer. Se tiver, tem que pelo menos conhecer minimamente. O prédio minimamente. aqui de São Paulo, ele tem. E é muito legal, porque tem em todos os andares. Então você já consegue ali ver bem certinho o que tem, como Quais tem, são as rotas. etc. Então, se você mora em casa, pelo menos combina com a galera. Ó, se acontecer qualquer coisa, a gente se encontra em tal cômodo junto. Ou em tal parte externa da casa. Todo mundo lá se acontecer alguma coisa. E acho que é até importante, mas apesar de ser muito óbvio isso, o plano de emergência. Putz, meu prédio não tem. Mas o plano de emergência nada mais é do que uma planta que desenha por onde você sai. Não necessariamente você precisa dessa planta. Mas você entender, tipo, tá, peraí, aqui nesse corredor tem 15 portas. Qual porta é da escada de emergência? Conheça o caminho, pelo menos. Saber onde... E outra, deveria estar identificado. Com sinalizações de emergência. Minimamente. Mas não é a realidade que a gente enxerga. O que mais? Residência, casa, empresa... Férias, viagem... Shoppings. Putz, nessa época... Nessa época, o shopping, pelo menos aqui, eu não sei em outros estados, mas aqui em São Paulo é absurdamente lotado. Mas muito, muito lotado. E aí
tem que se tomar uma série de cuidados. Por exemplo, o mesmo caso que você falou, tá superlotado? Se sente seguro em estar num local desse? Conhece pelo menos onde que são as saídas desse shopping? Tudo isso tem que ser avaliado. Tem que ser olhado. Sabe que eu tenho medo até de ir no cinema quando tá muito lotado? É pesado. Eu sou a pessoa que vai, Mas tipo o assim, cinema- na segunda-feira, O porque ninguém cinema é vai um dos esperar. locais que mais ensinam sobre fuga, Não, sobre O cinema combate. ensina, e as pessoas que estão lá, elas estão prestando atenção? Não Porque na hora que estão. tá passando isso, a galera tá conversando, comendo, jogando pipoca pra cima. Isso é um fato. Mas é cultural. É cultural. E é muito engraçado isso que você falou, porque enquanto a gente tá tipo, meu Deus, olha que legal, eles estão mostrando, a galera tá tipo, Acaba bosta. logo que eu preciso ver o filme. eu quero ver o que vai acontecer. Tá, então em shopping. Mas shopping eu acho, Mike, que entra até essa questão do plano de emergência. Não necessariamente você vai ter acesso ao plano de emergência do shopping. Mas eu gosto sempre de ir, tipo, pensando da onde eu vim pra onde eu tô indo. Tipo, quais placas eu estou vendo, onde tem saídas, pra você poder fazer essa evacuação segura. Exatamente. Em caso que realmente, por exemplo, você identifique que aconteceu uma emergência, aconteceu um sinistro, você precisa contatar o corpo de bombeiros em algum momento. Dê informações muito claras. Defina isso. Endereço correto, rua, bairro, número, se tem vítima lá dentro, ou seja, se existem pessoas que estão lá dentro ou se a casa já estava fechada, se existe algum tipo de acesso fácil, se dá para pular um muro, se dá para arrombar portão, ou se tem cachorro. Tudo isso o bombeiro, na cabeça dele, vindo para o cenário de emergência, ele já vem com um plano de combate completamente montado na cabeça. Sabe que vai ter que utilizar a parte de trabalho em altura, a corda, a escada, alicate de corte, a hooligan para fazer o arrombamento do local, ou se até mesmo é tudo fechado, geralmente empresa tem aqueles muros bem fechados com o portão altamente trancado. Ele sabe que ele vai ter que utilizar uma técnica de entrada forçada. Então, Ele sabe até os equipamentos que ele pode levar, né? Precisa exatamente. Vai utilizar um extensor hidráulico, um alicate hidráulico para fazer um corte em alguma chapa. Então, quanto mais informação na ligação para o Corpo de Bombeiros for informado, mais rápido eles vão chegar e com mais eficiência eles vão conseguir fazer o combate. Qual o número do Corpo de Bombeiros? 193. Em todos os estados? Em todos os estados. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. 193. 193. Não tem como errar. Ó, dá até pra ser um corte isso. 193, não tem como errar. Viu? Mas, beleza, a gente conversou aqui sobre várias formas de evitar. Exato. Mas vamos supor que aconteceu. O que a pessoa faz? Tô ali no meu jantar, vamos lá. Em casa. No salão de festa do meu Salão prédio. de festa do prédio. Tá legal. toda a minha família. Arrumei lá a mesa, tal, bonitinha, velas, lalala. E aí, alguém bateu na vela, a vela caiu, foi ali na minha toalha. No final da toalha tava minha árvore de Natal e começou a pegar. E daí tem crianças, pessoas, a galera gritando, correndo. Primeira coisa, manter a calma. Tem que ter sempre um, pelo menos, que mantenha a calma e tente evacuar o local. Se o local... Tente manter a calma e Evacuar o local. evacuar o local tirar as pessoas de dentro. Indicar onde que é a saída mais segura para todo mundo. Se nessa sala, nesse salão de festa, tiver o detector de fumaça, isso já vai ser detectado, vai mandar um sinal para central e vai disparar o alarme. Se não tiver, vai lá no acionador manual e aperta ali a sirene para que todos sejam avisados. Tem um aí? Tem um aqui, tem um atrás Tem de um você. aqui, O tem- teu é o de vidro. Onde? Ah, aqui. Nossa, Deus. Achei que ele Tem sabia aqui. que era um alarme. Eu não vi, não tava na minha altura. Tem tanto esse alarme aqui que você vai clicar, piririm, ó. Ele vai acionar. Quanto o do mar, que você quebra Você o quebra o vidrozinho. vidro Já e- não, nem tá mais tão utilizável, mas ainda tem. Quebrou o vidro, ele aciona de forma automática e isso vai mandar mensagem para central lá avisando onde que é esse foco de incêndio. Se a edificação não tem alarme, Se a edificação não tem alarme, um prédio menor, contata a galera de forma mais rápida possível. Grupo de WhatsApp, liga para síndico. não posso tentar apagar o incêndio? Se você tiver conhecimento e se for um princípio de incêndio, sim. Defina ter o conhecimento. Você fez minimamente o curso da brigada, sabe como manipular e como atacar o foco de incêndio? Sei, estou seguro, consigo fazer. Ok, vai lá e tenta. Sei, estou seguro e consigo fazer. É tipo perguntinhas básicas pra saber se eu posso... Exatamente. E se em algum tipo de caso, esse lado emocional pega muito quando acontece um incêndio e pessoas se machucam. Principalmente, por exemplo, a gente tá num salão de festas e provavelmente vai ter familiar, vai ter amigos, parentes e tudo mais. Aconteceu um cenário de emergência, teve um princípio de incêndio e alguém se machucou nesse princípio de incêndio. A gente precisa avaliar 3 coisas. A gente precisa garantir a segurança do socorrista, ou seja, eu vou ser o papel do socorrista de ir lá fazer o socorro e combater aquele incêndio. Eu preciso me sentir seguro, primeiramente. Avaliar se a cena do ambiente está segura.
e se a vítima também está em segurança. Então, eu preciso ter esses 3 S's muito definidos. Eu consigo chegar no local de forma íntegra, sem me machucar? Consigo. A cena do local está ok, eu consigo acessar, não tem nenhum tipo de risco. Por exemplo, pegou fogo e derreteu uma fiação e essa fiação caiu e está em contato com o solo perto da vítima. Eu vou chegar até lá para fazer o socorro? Não, porque eu estou me colocando em risco. E o terceiro passo é se a vítima está segura. Ou seja, se ela não tem nenhum tipo de dano muito grave que a gente consiga fazer o primeiro socorro, se ela não teve queda que cause algum trauma. Então, a primeira coisa, não tem a confiança de fazer esse combate, esse socorro, não faça, ligue para quem é especialista. Geralmente, novamente, deveria ter uma equipe de brigada no prédio que deveria ser acionada para esse tipo de caso, mas em caso que não tenha, a resposta é: evacue o prédio. Mande grupo de WhatsApp. Se não tem sirene, não tem alarme, não tem nada, manda mensagem no grupo do prédio, liga para síndico, bate em campainha, dá um jeito de tirar todo mundo. Tá. Tô numa balada e começou um incêndio. Tô numa balada e começou um incêndio. Princípio? Não. Tá É um loucura, incêndio. galera correndo, gritando. Galera correndo, gritando. É muito emocional essa hora. Então, se você estiver numa balada que tenha bombeiro civil, que tenha brigadista, eles vão te indicar a saída Vamos mais... pensar o pior cenário. O pior não tem Tô no nada. Aquela de... inferninho, Sabe aquelas baladinhas assim Aquela que... de esquina ali, do bairrinho ali, que não tem nada, que cabe zero. 20 pessoas, ele colocou 500. Você não deveria estar lá. Pra começar. Mas já que você foi, você precisa se salvar e salvar as pessoas. Mínima... Eu preciso me salvar e salvar as pessoas ou eu preciso só me salvar? Você precisa se salvar sem atrapalhar a saída de ninguém. Tá. Então, não corra, não grite, não derrube nada. Tente mirar a saída e sair. Se todo mundo fizer, mirei a saída, sair, ninguém fica pisoteado, ninguém derruba ninguém entra no banheiro, então fica tudo bem. Mas, se você tá num local de 15 pessoas e tem 500, desculpa, você não deveria estar. Só deveria ter 15 pessoas lá dentro. A gente tem que pensar, então, que sempre é uma questão de ligar pro bombeiro e evacuar. Ligar pro bombeiro e evacuar, ligar pro bombeiro e evacuar. Não tem o conhecimento para fazer nenhum tipo de ação. O único conhecimento que você vai ter é ligar 193. Eu acho que quando a gente 193. tá falando de ter conhecimento para ação, tem que ficar muito claro que esse conhecimento ele tá direcionado a bombeiro civil ou militar. Ou brigada de incêndio. Quem tem Brigada alguma coisa. avançada. Porque senão a pessoa fala assim, eu trabalho há 15 anos com incêndio, lógico que eu tenho conhecimento. Não, mas não aqui tem. não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Primeiro que uma situação de combate a incêndio que manda muito é o psicológico. Se você não tiver o psicológico para parar, respirar, pensar numa estratégia, olhar para o cenário global, entender quais são os riscos e onde eu preciso começar a atuar, você não vai conseguir fazer o combate. Porque num cenário de incêndio completo numa sala fechada, é muito difícil você encontrar o foco do incêndio. Então você precisa ter uma estratégia minimamente definida na cabeça ali, avaliando todo o cenário, todos os recursos disponíveis, e se você confia nos recursos. Existem casos de incêndio que não tem algum tipo de atitude, porque não confia-se nos equipamentos. Um exemplo claro foi o incêndio do Brás há umas 2 semanas aqui em São Paulo. Tem vídeos do pessoal tentando usar a mangueira sem o esguicho, porque não tinha. Então estavam atacando o incêndio, a sala que começou o incêndio, com a mangueira sem o esguicho, porque não tinha o equipamento. Sabe algo que eu lembrei também, Má? Nessa época, é muito comum a galera ir pra resort, spa, hotéis, etc. E a gente tá falando de ambientes onde as pessoas estão extremamente relaxadas, elas não conhecem e elas não têm controle sobre absolutamente nada do que tem ali. Nesse caso, começa por onde? Começa pela edificação mesmo. Os proprietários da edificação têm que proporcionar uma segurança contra o incêndio minimamente responsável. É muito feio chegar no lugar e pedir um certificado de AVCB antes de eu fazer meu check-in? Não, seria a sua responsabilidade e você estaria obrigando com que os donos do local mantessem tudo em ordem. É claro, a gente não pode chegar lá e falar, eu quero o registro de manutenção dos seus equipamentos. Mas pelo menos avaliar qual que é esse tipo de edificação. Precisa ter um bombeiro civil ou equipe de brigada? Precisa. Essa equipe de brigada está identificada no quadro, em algum local? Eu consigo saber quem são esses brigadistas? Existem as sinalizações de emergência? Plano de rota de fuga estampado nas paredes? Eu tenho algum tipo de informação para onde eu recorro em caso de emergência, de sinistro? Tudo isso precisa ser avaliado. Pra gente encerrar, afogamento. Afogamento acontece muito e eu até gravei um podcast em Santo André com um amigo, bombeiro também, especialista em afogamentos. E a gente estava estudando sobre isso. 95% dos casos de afogamento é por irresponsabilidade da própria pessoa.
Então, o Corpo de Bombeiro faz um trabalho excepcional nas praias em fim de ano, excepcional mesmo. Um efetivo gigante é disponibilizado para essas áreas litorâneas, e eles têm um plano muito bem desenhado, muito bem montado. O investimento do governo em relação a esse tipo de coisa é muito alto. A gente vê helicóptero, lancha, jet ski, tudo o Corpo de Bombeiro fazendo essa contenção. Então, os guarda-vidas, eles identificam quais são os locais de risco na praia, colocam lá as barreiras de perigo, ou seja, daqui a aqui você não pode entrar. Tem o helicóptero mandando o pessoal voltar, ó, gente, vai pra lá que aqui é perigoso. Então, o acidente com afogamento, ele só acontece se a gente for responsável, achar que realmente é o super-herói. Porque o Corpo de Bombeiro, ele entrega muita segurança em relação a isso nas épocas de fim de ano e em todo ano. É que no fim de ano desce um efetivo gigante para esse grupamento de bombeiro aquático lá embaixo. Então só tem o acidente se a gente for responsável e achar que é o super-herói. Porque o Corpo de Bombeiro faz um trabalho de prevenção excepcional, incrível. Tá, mas vamos pensar, tipo, tô ali na minha casa com a piscina com meu filho e meu filho, por um acaso, começou a se afogar. Se afogou. Novamente, eu sei o que fazer? Eu entendo o que fazer no momento de afogamento? Não. 193 ou 192. Liga pro SAMU, liga pro bombeiro. Dá tempo, talvez, de chegar? Talvez não. Então eu tenho que ter as técnicas ali muito bem desenhadas de extração dessa água. Mas eu não recomendo, porque você não vai saber o que fazer. Você não estudou, você não praticou. Então liga o 192 pro SAMU ou liga o 193. SAMU tem um serviço, aqui em São Paulo, não sei nos estados, mas aqui em São Paulo tem um serviço de motolância. Então, numa emergência muito grave dessa, eles mandam os primeiros socorristas de moto, então chega muito rápido, muito rápido. A média de atendimento do SAMU aqui em São Paulo é 15 minutos. É muito rápido. Você chamou em 15 minutos, o SAMU tá lá. Mesmo que seja as motolâncias para chegar primeiro, fazer ali a primeira contenção, e depois chegar a viatura realmente para fazer a remoção. Tá bom. Mas acho que a gente conseguiu, acho não, tenho certeza que a gente conseguiu deixar aqui vários... Se não insights, mas pelo menos pulguinhas atrás da orelha, da galera, pra galera pensar um pouco mais nessas festas de fim de ano, né? Como se portar, como lidar com isso. Acho que é extremamente importante e necessário a gente lembrar que a prevenção contra incêndio, ela não tá só no projeto, no equipamento, dentro da indústria. Ela também tá em todas essas ações, né? Que a gente faz em paralelo a isso. E muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu pedi pro Matheus vir... caracterizado, né, uniformizado de bombeiro, então obrigada por isso, porque é importante ter um bombeiro falando sobre isso e não só a Renata e o Matheus. Sim. E a dica que eu deixo pra galera é que a segurança contra incêndio, culturalmente, ela começa na consciência de cada um. Então, se a gente conseguir entrar lá na cabecinha, plantar uma sementinha de que a responsabilidade da segurança contra incêndio é minha também, de não frequentar locais que não se preocupam com isso, ou seja, se toda a população tiver a preocupação com isso, todos os locais vão precisar se adequar. Não simplesmente, vamos, tá tudo bem, não vai acontecer nada, nunca aconteceu. O incêndio ele acontece quando a gente menos espera, quando a gente menos está preparado. E aí os desastres são gigantes. Então, a conscientização da humanidade, dos seres humanos, da população, dos visitantes dos locais, é muito mais importante do que qualquer outro tipo de coisa. Se a gente está muito bem conscientizado, instruído, culturalmente enraizado com a segurança contra incêndio, muito se minimiza as chances de ter um incêndio, porque todo mundo vai se preocupar com isso. É o básico do não menosprezar os pequenos riscos, né? Exatamente. Não pode menosprezar nenhum risco. Nada é óbvio. Nada é óbvio. Matheus, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Galera, obrigada por estarem assistindo, né? 20 de dezembro. Próximo episódio, dia 27 de dezembro, encerramento de ano com o Eliel. Tá incrível, incrível, ele emocionante. É muito bom, ele é Sério, muito vocês bom. vão chorar nesse episódio. Prevcast, toda sexta-feira, ao meio-dia. Continua, não vai ter férias no Prevcast, então temos podcasts infinitamente, agora durante as férias também. Matheus, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Lembrem de ir lá no Instagram do Matheus, qual é mesmo? Mate Augusto 01. Mate Augusto 01 por pouco tempo, tá? O Matheus vai postar uma foto agora, 1h da tarde, desse dia aqui que ele está aqui, no Prevcast em São Paulo, e vocês vão comentar. Se tiver mais de 50 comentários, teremos um novo Instagram para a gente dar uma zoada no nosso ano. Matheus, obrigada mais uma vez. Galera, Matheus, falta 10 dias pra acabar o ano. 10 dias pra acabar o ano. E daí tem que bater 2.000 inscritos nesse negócio aqui pro marketing não brigar comigo. 2.000, você agora, para tudo que você tá fazendo, tudo que você tá fazendo, entra lá no Prevcast, YouTube Prevcast,
E Ele se tá no inscreve podcast assistindo. no canal agora. Mas e se sair um corte no Instagram? Nossa, esse corte aqui, marketing, vocês podem patrocinar no Instagram. Ó, para tudo, vai lá e se inscreve agora. E eu tenho certeza que vai ter muita informação boa, que você vai prevenir diversos incêndios com todas as informações que estão lá. Então para agora e vai lá. Agora. É isso, galera. Matheus, obrigada. Feliz Natal. Feliz Natal, pessoal. Feliz que Deus Ano abençoe Novo. a vida de todo mundo. Que 2025 seja de muita melhoria pra nós. E vai ser, porque é um ano incrível pra prevenção Tá. contra incêndio. Tá. Beijo! Tchau, tchau, pessoal.